bem-vindos ao meu canal. Hoje é a terceira tarefa de psique, né? Vamos continuar o mito Eros e Psique, que fala bem da vida da gente, dos nossos relacionamentos, né? Terminamos a segunda tarefa, que é a tarefa dos carneiros, né? Do nosso impulso, daquela história de querer resolver, né, a nossa vida. E aí a segunda tarefa fala de um tempo necessário para a gente entrar em contato com aquela dor, né, para a gente não resolver, solucionar de forma nenhuma, mas a gente tentar lidar, perceber o que está acontecendo, qual foi a nossa permissão, sair daquele ares negativo que todos nós temos, né? Do impulso, né? Do trator que vai passando, não e por cima do outro, mas por cima de nós mesmos, daquilo que a gente precisa olhar com um olhar mais profundo, né? Então, essa segunda tarefa de psique, eu gosto muito de mostrar como acontece, e eu não sei se eu falei no vídeo passado, no último vídeo, eu acredito que não, então eu deixo aqui esse momento da segunda tarefa, está muito dentro da nossa terapia, né? É um momento ali de lidar com a dor, é uma pausa, né, de lidar com a dor, de falar dela, do nosso paciente escutar a si mesmo falando dessa dor. Então é uma pausa, é um tempo, não tem impulso, tem ali dor mesmo, né? Dor sendo lidada, elaborada, simulada para ser transformada. Então essa segunda tarefa acontece muito da gente num processo terapêutico, acontece muito no encerramento de um ciclo, né? Numa separação, de uma morte de alguém querido, numa perda de emprego. Às vezes a pessoa perde o seu trabalho, mas nunca sai de verdade daquele trabalho. Fica ali na terapia falando do ex-chefe, dos ex-colegas, daquilo que vivenciou lá, do que não podia ter permitido, dos nãos que não disse, das excessivas demandas que foi acumulando, que não foi percebendo, né? Do filho que estava procurando o pai ali no trabalho. Então a gente sabe que tem encerramentos de ciclos que não acontecem. Então a segunda tarefa de psique é quando há essa pausa, deixa a noite cair, né? Deixa a noite chegar, que o inconsciente, o sono e os sonhos vão cuidar dessa dor para que quando o dia chegar, a gente vá lidando com um pouco mais de suavidade com essa dor, né? Um pouco mais de leveza com essa dor. Então a noite simboliza realmente também o processo de terapia, né? Então eu acho muito importante a segunda etapa. Eu queria voltar para dizer assim, é na segunda etapa que a gente fecha um ciclo. Se a gente não fecha esse ciclo, é claro que ciclos novos não começam, não é nem recomeçam, né? Não começam. Então a gente está impedindo que o novo chegue. Então é muito importante que a gente perceba a função da segunda tarefa, tá, gente? E agora vamos para a terceira tarefa, que é uma tarefa que Afrodite não podia imaginar que Psique fosse sair bem nessa segunda tarefa, tinha certeza que ela ia morrer. E aí volta ela dizendo, né, trazendo o que a Afrodite pediu, e aí a Afrodite dá uma terceira tarefa, claro, sempre mais difícil, como é a vida, né? A gente vai subindo de degrau, as coisas vão piorando, né? A gente manda de volta pro inconsciente, o inconsciente diz assim, pera, a sombra diz assim, espera aí, te mando daqui a pouco, tá? Não precisa nem se acalmar, daqui a pouco vem uma história aí para você ver que eu não tô aqui querendo ser enganado pelo seu ego medroso. Então a terceira tarefa, Afrodite manda que Psique colha um jarro de água, né? E traga para ela de um rio perigosíssimo, é o rio Estige, perigosíssimo, né? É um rio cheio de bichos, né? De figuras, perigo de monstros, né? É cercado por monstros, uma correnteza muito grande, né? É considerado um rio infernal e é um rio em círculo. Ele vem de um penhasco, ele
ele desce profundamente, né? Olha só que interessante, né, gente? Desce profundamente, é o nosso inconsciente, né? Aquela água desce profundamente e volta. Então é muito legal isso, né? É muito legal perceber só nesse movimento do rio como a vida é esse rio. Né? A nossa vida é um rio, como ela vai e volta. Só que cada vez que uma tarefa volta, que a gente manda de novo, que a gente reprime alguma coisa de novo, uma raiva, uma culpa, uma rejeição, que a gente não cuida disso melhor, com mais clareza, ela vai voltar com mais perigo de destruição do nosso ego, né? Essa é a intenção da sombra quando ela se vê menosprezada pelo ego, quando ela não vê que o ego dá atenção àquilo que o mundo inconsciente quer de todos nós. Então, esse rio que vai e volta no mesmo lugar é o fluxo da nossa vida, né? Se a gente pensa que a gente está vivendo alguma coisa diferente, nós estamos arquetipicamente repetindo o que todos antes de nós viveu, o que a humanidade viveu, né? A gente está vivendo ainda as mesmas situações. A gente vê o feminicídio aí, que simboliza toda aquela perseguição às mulheres, né? O mesmo medo do feminino está aí nesse terrível feminicídio, o medo que o homem tem do descontrole que uma mulher causa nele, né? Então a gente vê que é o ciclo, que esse rio mostra bem o nosso fluxo de vida, né? Esse vai e volta, vai e vem e volta, e que a gente parece que não sai do mesmo lugar por causa desse ego medroso, esse ego resistente, insistente a conhecer melhor os nossos aspectos inconscientes. Então, gente, esse rio é perigosíssimo, ele ainda grita, foge, porque senão você vai morrer. Então, gente, assim, é como se a sombra dissesse assim, olha só, se tu não olhar isso, se tu não olhar o seu ódio, a sua raiva, esse sentimento de rejeição que você sempre sentiu e que tá aí no fluxo da vida, tá toda hora sendo trazido pelo seu inconsciente, você vai acabar sendo tomado pela sua sombra, né? A gente vê quando a sombra toma a gente num sintoma crônico, né, numa dor que não passa, num transtorno de personalidade, num burnout, num transtorno de ansiedade, num toque, né, num transtorno de ansiedade social, numa depressão. A gente vê na dificuldade de se relacionar, nos indisponíveis. Eu considero que a sombra assumiu um lugar ali de poder que não era o que ela queria também. Ela queria só avisar, olha só, tem isso aqui para cuidar. Vambora, eu te ajudo a cuidar, vamos lá, ego. Mas não pôde ser, e o fluxo da vida vai e volta. Eu vejo muito essa terceira tarefa, quando os meus pacientes trazem histórias do passado, de muito lá atrás, né? De 20, 30, 40 anos, que ainda não foram digeridas, ainda não foram, vamos usar a palavra do masculino, resolvidas dentro deles, porque essa emoção não foi nem dada nome, não foi nem dito, olha, eu tô sentindo raiva, eu sinto ódio daquela que eu fui lá atrás, de tantas permissões que eu dei para me abusarem, do tanto que eu trabalhei demais, do quanto que eu criei a minha empresa e ali eu me abusei, eu fui a própria abusadora. Então a gente está cuidando desses lugares 20, 30, 40 anos depois. Por quê? Porque o rio da vida vai e volta, e porque psique acaba assim, com a ajuda de uma águia, pegando um jarro de água desse rio, ou seja, traz um pedacinho da história. Nesse jarro de água tem um pedacinho da história que é trazido na terapia pra gente cuidar, porque o rio da vida diz assim a gente não vai seguir com mais calma, né? Esse rio vai ter sempre tsunamis, sempre ondas muito grandes, e que podem levar você realmente a se afogar, a sucumbir naquele mar de emoções. Uma água é sempre emoção, é ódio, é raiva, é culpa, é sempre emoção, sentimento, tá? E aí
a Psique recebe uma ajuda valiosa da águia. Zeus envia a águia para ela e diz assim: deixa que a águia vai pegar a água para você, não tem perigo com ela. A águia é um símbolo do masculino, é o ânimos da Psique. A Psique entrega a jarra para essa água, olha o feminino dela, né? Entrega a jarra para essa águia, né? Olha o feminino dela entregando, fica ali esperando. Não é passividade, a espera do feminino não é passividade, ela espera, ela entrega, espera e recebe de volta do masculino aquela poção de água dentro daquela jarra. Aquilo ali aquela poção de água é uma situação não resolvida do passado. Uma raiva de uma mãe que rejeitou, uma raiva de uma mãe que conta que ia abortar esse filho e decidiu não abortar, uma raiva de um relacionamento em que aquela mulher ou aquele homem fez tudo para agradar o outro e acabou traindo a si mesmo ali dentro da relação e possivelmente sofrendo uma traição real, né? Uma traição ou traindo, ou ele próprio traindo. Então, essa jarra de água. Esse conteúdo dessa jarra de água são as inúmeras demandas das filhas do pai de fazer. Trabalho demais, qualquer coisa que me dê, eu resolvo. Eu faço e faço muito bem, entrega, mas essa entrega não é uma entrega masculina, feminina, é uma entrega possivelmente bem masculina. Então, essa poção de água, que essa águia, que o ânimos traz e entrega a Psique de volta, ela é um pedaço da nossa história, do nosso fluxo da vida, do nosso fluxo de energia vital que ficou estacionado ali, mas que ficou dentro da gente como um rio infernal, o tempo todo jogando, olha isso, você não resolveu isso, resolveu, sinônimo, igual, a lidar, elaborar, assimilar. Isso está doendo dentro de você. Essa é a jarra de água que a águia traz e vem através de um masculino, né? Vem através do nosso ânimos. Como o nosso ânimos na metade da vida é fundamental para todos nós. Como ele ajuda o feminino a lidar com essas questões. Como nessa terceira tarefa ele, na verdade, são dois masculinos. É o masculino da segunda tarefa, né, dos carneiros, do Ares, né, é um impulso criativo, e aqui um mergulho numa água perigosíssima que o ânimos faz muito bem e devolve a Psique, para a Psique olhar, olha, tem essa parte da sua história. Essa parte da sua história não deixa você seguir em frente. Aqui não tem nada diluído. Você lá atrás fez, hoje você para e você não sabe lidar com o que você tem que fazer agora. Você chama isso de procrastinação, de depressão, de desânimo, e não é. É uma vida que mudou, é um outro ritmo de vida. Então é isso que essa água traz. Uma água turbulenta dentro de nós, não é uma água parada, é uma água inconsciente. Se é inconsciente, não tratada, ela é considerada dentro desse mito como uma água infernal, que eu diria inferniza o nosso ego, e o nosso ego não consegue lidar, por isso muitas vezes ele prefere se deprimir a ter que lidar, tá? Então, gente, o fluxo da vida, acho muito importante, né, falar que o fluxo da vida não pode ser contido de forma nenhuma. Então, não tem como represar o fluxo da vida dentro da gente, não tem como reprimir nossas emoções dentro de cada um de nós, deixá-las lá no inconsciente, embaixo do tapete, fingindo que nada está acontecendo. Não tem como fazer isso. Essa é uma mensagem da terceira tarefa, tá? De Psique. O feminino sabe que a vida é uma eterna mudança,
complexo, ele sabe muito bem como lidar com isso, porque ele é o próprio autor dessa história, né? A mulher concebe, gera, ela nasce, ela dá luz e tem a morte, que também é do feminino. Então a mulher sabe o quanto que nós vamos viver de mortes e renascimentos ao longo da vida. O feminino sabe disso, né? Então é justamente isso que não pode ser contido. Quando a gente não lida com uma fase da nossa vida, com uma vivência que tivemos com nossas mães, com nossos maridos, ex-chefes, filhos, a gente está tentando conter o fluxo da vida. A terceira tarefa de Psique diz assim: não faça isso. Vamos lidar com o que ficou reprimido aí, represado, e que não está ainda contido, acolhido, lidado por você. Então é muito importante, é muito interessante essa tarefa. Psique é basicamente um jarro feminino, como eu falei, né? Ela entrega esse jarro e recebe ele de volta, e aí com um pedaço da sua história, dizendo assim: vamos cuidar disso agora, tá? Vamos cuidar dessa emoção represada. O que você tem aí? Deixo para vocês uma pergunta: o que está parado na vida de vocês, tá? O que não foi lidado? Qual foi uma situação de muita dor, traição, rejeição, perda de emprego, se sentiu injustiçado? Qual é a situação da sua vida que faz com que você esteja impedindo que o fluxo da sua vida continue? Eu deixo aqui uma dica que eu considero muito importante, que é o início de tudo: o relacionamento com a nossa mãe. Tá? Essa pode realmente impedir o fluxo vital da nossa vida. Ela pode estacionar as nossas emoções. Vamos lidar com ela. Esse é a intenção do curso Reencontro com o Feminino. Eu termino lá com as deusas, pedindo que cada uma de nós, ou dos meninos ou das meninas que fazem o curso, que olhem suas mães. Que deusa era ela? Porque deusa é mãe e é a primeira mãe, né? Então a nossa mãe é a origem de tudo. Então assim, ela pode impedir sim o ciclo vital da nossa vida, o fluxo da nossa história. Ela pode ter sido impedida pela mãe dela, né? Então vamos cuidar disso, gente. Vamos trazer esse pequeno jarro de água de Psique à nossa consciência, tá? O que o ânimos traz, onde você reage, onde você é muito raivosa, onde você se sente muito rejeitado e onde você se cala, né? Eu falei das filhas do pai, que trabalham e são eficientes, autossuficientes, dão conta de tudo. Então ali pode ter uma raiva que ficou dessa filha ter que fazer isso, e as filhas da mãe, os filhos e as filhas da mãe que cuidam em excesso, que precisam agradar porque fez uma barganha por afeto lá atrás. Pode estar parada nesse momento, seu fluxo vital, de energia vital, pode estar parado nesse momento. Ok, gente? Até o próximo vídeo com a quarta tarefa de Psique.